Eu nunca deveria ter comprado aquele espelho. Mas foi tão barato, e eu precisava de algo para cobrir aquele vazio na parede do meu apartamento em São Bernardo do Campo. O brechó ficava numa rua esquecida, entre o mercadinho de esquina e uma loja de concertos que nunca parecia aberta. A plinha dizia tudo por R$ 5, e lá estava ele, encostado num canto empoeirado, a moldura de madeira escura corroída pelo tempo, o vidro manchado de algo que parecia sujeira. Ou talvez algo mais. O vendedor, um homem magro com olhos amarelados e um sorriso desdentado, nem sequer olhou para mim quando perguntei o preço. R$ 5, leva e não enche o saco. Ele resmungou, como se quisesse se livrar daquilo o mais rápido possível. Eu deveria ter percebido o aviso. Levei o espelho para casa e o pendurei no corredor, logo em frente à porta do banheiro. Na primeira noite, notei algo estranho. Quando me olhei nele, meu reflexo parecia atrasado. Eu virava a cabeça e demorava um segundo para a imagem me acompanhar. Eu atribuía a má qualidade do vidro, à idade do objeto. Mas então as coisas começaram a piorar. Na terceira noite, acordei com um barulho vindo do corredor. Um arrastar de pés, como se alguém estivesse andando de um lado para o outro. Meu coração disparou, mas quando me levantei e acendi a luz, não havia ninguém. Só o espelho, refletindo meu rosto pálido de sono. Só que meu reflexo ainda estava com os olhos fechados. E então, devagar, eles se abriram, e ele sorriu para mim. Eu dei um passo para trás, esbarrando na parede. Meu reflexo não fez o mesmo. Ele continuou ali, parado, aquele sorriso se alargando até que os cantos da boca quase tocassem as orelhas. Quando piscou, foi um piscar lento, deliberado, como um réptil estudando sua presa. Desliguei a luz e corri de volta para o quarto, trancando a porta atrás de mim. Nos dias seguintes, evitei olhar para o espelho, mas ele não me evitou. Comecei a vê-lo em todo lugar, no vidro da janela, na tela do celular, até no reflexo da colher enquanto tomava café. Sempre com aquele sorriso, sempre me observando. E então, uma manhã, acordei e vi que meu reflexo não estava mais me imitando. Ele estava sentado na beirada da minha cama, olhando para mim enquanto eu dormia. Eu gritei, me debati, caí no chão. Quando me levantei, tremendo, ele já estava de volta ao espelho, como se nada tivesse acontecido. Mas eu sabia. Ele estava saindo. A primeira vez que ele me tocou, eu estava lavando o rosto no banheiro. Senti dedos frios passando pela minha nuca, e quando levantei os olhos para o espelho acima da pia, ele estava atrás de mim, os olhos negros como breu, a boca se movendo em um sussurro que eu não conseguia ouvir, mas que ecoava dentro da minha cabeça como um zumbido de inseto. Foi então que percebi o que o espelho era. Não era apenas um objeto amaldiçoado. Era uma porta. E do outro lado, algo estava esperando há muito tempo para sair. Naquela noite, decidi me livrar dele. Enrolei o espelho em um cobertor velho e desci as escadas do prédio, minhas mãos suando, meu coração batendo como um tambor ensurdecedor. O brechó já estava fechado, então levei-o até um terreno baldio perto dali, onde jogaram entulho e lixo. Peguei uma pedra e a ergui, pronta para esmagar o vidro em 1000 pedaços. Mas então, no último segundo, olhei para ele uma última vez. E vi meu reflexo não sorrindo, não ameaçador, chorando, suplicando, batendo no vidro como um prisioneiro. E eu entendi, tarde demais. Não era ele que estava tentando sair. Era eu que estava tentando entrar. A pedra caiu no chão. Minhas mãos se moveram sozinhas, puxando o cobertor, desembrulhando o espelho. E quando me vi ali, do outro lado, com o rosto distorcido pelo pânico, batendo no vidro, gritando sem som, percebi a verdade. O espelho não mostrava o reflexo, mostrava o original. E agora, enquanto escrevo estas palavras,
Sinto seus dedos frios fechando-se em volta do meu pulso, puxando-me para dentro. Ele vai sair. Ele vai viver a minha vida. E eu vou ficar aqui, no escuro, no silêncio, para sempre. Nunca deveria ter voltado para Santa Helena. Essa maldita cidade encravada entre montanhas e a floresta mais densa que já vi na vida ainda carrega o cheiro de terra molhada e algo mais. Algo que apodrece quando a lua fica redonda no céu. As pessoas desaparecem aqui. Não todas de uma vez, não de um jeito que chame a atenção do resto do mundo. Uma a uma, a cada lua cheia, como se algo lá fora estivesse fazendo uma coleção. Eu cresci ouvindo as histórias. Meu avô, um homem sério que nunca sorria, me puxava pelo braço quando eu me aproximava demais da linha das árvores. Ela imita Lucas. Ela imita e depois leva. Na época, eu ria. Achava que era só mais um conto para assustar criança desobediente. Até a noite em que ouvi minha mãe me chamando do meio da mata. Só que minha mãe estava morta havia 3 anos. Santa Helena é o tipo de lugar que o tempo esqueceu. As casas de madeira rangem como ossos velhos, e o silêncio é tão pesado que você pode ouvir o zumbido dos insetos a quilômetros de distância. As pessoas vivem com medo, mas não falam sobre isso. É como se pronunciar o perigo em voz alta fosse torná-lo real. Mas todo mundo sabe. Todo mundo ouve os sussurros na floresta quando a noite cai. Foi assim com o Carlos, o dono do bar. Um homem durão, que não tinha medo de nada. Até que uma noite, ele saiu atrás da voz da filha, que ele jurou estar gritando por ajuda lá fora. Só que a filha dele estava dormindo no quarto, tranquila. Eles encontraram o rastro de Carlos no dia seguinte, um caminho de pegadas que simplesmente sumia no meio do mato, como se ele tivesse sido arrancado do chão. E tem a Mariana, a professora da escola. Ela era cética, dizia que tudo não passava de histeria coletiva. Até que uma madrugada, ela acordou com o marido em pé no meio do quarto, encarando a janela. Quando ela perguntou o que ele estava fazendo, ele virou para ela com um sorriso que não era dele e sussurrou: "Ela tá chamando, Mari. Você não ouve." No dia seguinte, ele estava desaparecido. A porta dos fundos da casa estava aberta, e havia marcas de mãos, muitas mãos arrastando-se na terra. Eu voltei para Santa Helena porque meu irmão, Tiago, foi o último a sumir. Ele me ligou na véspera da lua cheia, a voz tão fraca que mal dava para entender. "Lucas, ela não é humana. Ela aprende." A linha caiu, e quando eu liguei de volta, só ouvi um ruído estranho, como se alguém estivesse respirando fundo do outro lado. Não respirando, provando o ar, como um animal farejando sua presa. Agora estou aqui, sentado na varanda da casa da minha infância, olhando para a floresta. A lua está quase redonda, e eu juro que, entre o vento, ouço Tiago me chamando. Mas pior que isso é a outra voz, a que está começando a imitar a minha. Ela está aprendendo, e eu não sei quanto tempo ainda tenho antes que ela fique boa o suficiente para me enganar. Eu nunca quis aquele maldito boneco. Quando a vovó Maria faleceu, deixou para mim sua coleção de porcelanas, pratos delicados, xícaras com filetes dourados e no meio deles, ele. Um boneco de cerca de 30 centímetros, vestido com traje antiquado de marinheiro, o rosto pintado com um sorriso tranquilo. Os olhos, azuis e brilhantes, pareciam seguir qualquer um que se movesse pela sala. Minha esposa, Carla, odiou o boneco desde o primeiro dia. Disse que ele tinha algo de errado, que os olhos pareciam vivos. Eu ri na época, achando que era bobagem dela. Mas então as coisas começaram a acontecer. A primeira vez foi uma semana após trazê-lo para casa. Eu jurei tê-lo deixado na estante da sala,
mas quando acordei de madrugada para beber água, ele estava em cima da geladeira, encarando o corredor que levava ao nosso quarto. Seu sorriso, antes sereno, agora parecia mais largo, quase satisfeito. Carla insistiu para que o jogássemos fora. Relutei, afinal, era uma herança da vovó, mas depois da terceira noite em que o encontramos na escada, encarando fixamente nosso quarto, cedi. Embrulhei-o em um saco preto e o deixei no lixo da rua. Na manhã seguinte, ele estava de volta à estante. O saco estava intacto, mas o boneco estava lá, como se nunca tivesse saído. Só que algo havia mudado. Seus lábios, antes apenas pintados, agora pareciam mais carnudos, mais reais. Os olhos não eram mais contas de vidro, eram úmidos, como se recobertos por uma fina película de lágrima. Carla entrou em pânico. Quis chamar um padre, mas eu, cético, decidi tentar de novo. Dessa vez, levei o boneco para o aterro sanitário na saída de São Paulo. Joguei-o no meio do lixo tóxico, onde nem mesmo os catadores ousavam revirar. Voltei para casa aliviado, convencido de que aquilo resolveria o problema. Naquela noite, acordei com um barulho vindo do corredor. Um arrastar leve, como se algo pequeno estivesse se movendo devagar. Quando acendi a luz, vi o boneco parado no meio do corredor, seu rosto agora com expressão de raiva. A boca, antes apenas uma linha pintada, estava entreaberta, revelando dentes minúsculos e afiados. Carla gritou quando o viu. Chorou, rezou, mas eu ainda tentava racionalizar. Talvez alguém o tivesse encontrado e devolvido, um vizinho, um entregador. Decidi então destruí-lo. Peguei um martelo e, com as mãos trêmulas, levantei-o sobre o boneco. Antes que eu pudesse golpeá-lo, seus olhos se moveram. Não um movimento mecânico, mas vivo, como os de um animal acuado. Suas mãos, antes rígidas, contraíram-se, e ele saltou para o lado, escapando do martelo com uma agilidade impossível. Foi aí que entendi, não era um boneco. Era algo que a vovó Maria mantivera preso, algo que agora estava acordando. Nas noites seguintes, começamos a ouvir risadas baixas vindas da sala. O boneco não se limitava mais a mudar de lugar. Ele andava. E cada vez que o víamos, seu rosto estava mais humano, mais próximo de uma criança real, só que distorcida, com olhos negros e dentes afiados demais. Carla não aguentou. Uma manhã, encontrei a cama vazia e o boneco sentado na poltrona do quarto. Seus dedos, agora com unhas compridas e sujas, segurando uma mecha de cabelo loiro. O mesmo cabelo de Carla. Chamei a polícia, mas nunca acharam meu corpo dela. Eles não acreditavam quando eu dizia que o boneco a levará. Até que, na última noite antes de fugir daquela casa, ouvi um sussurro vindo do sótão. Era a voz da vovó Maria, mas distorcida, como se falasse através de algo. Ele sempre gostou de brincar com as crianças. E então, no escuro, vi o boneco descendo as escadas. Seu rosto agora quase idêntico ao de uma criança. Só que os olhos eram os da vovó, e o sorriso era grande demais para caber em um rosto humano. Ele veio para mim, e pela primeira vez, falou: "Você vai brincar comigo agora." Não sei como escapei. Só sei que, enquanto escrevo isso em um motel barato na estrada, posso ouvir um arrastar leve atrás da porta. E um riso baixo, familiar, porque eu joguei ele fora de novo hoje cedo. E ele voltou. Sempre volta. Tudo começou com um pesadelo. Pelo menos foi o que eu pensei na primeira noite. Acordei com aquele frio na espinha, aquele arrepio que desce como uma aranha pelas costas, e lá estava ele, um homem alto e magro, tão esguio que quase raspava no teto com a cabeça, em pé no pé da minha cama. Seus olhos eram 2 buracos fundos, como se alguém tivesse cavado as órbitas até só sobrar escuridão. Ele não se mexia, não falava, apenas ficava ali, observando.
Eu congelei. Meu quarto em São Paulo era pequeno, abafado, e naquela madrugada o ar parecia ter virado geleia. Tentei gritar, mas minha voz estava presa em algum lugar entre a garganta e o céu da boca. Fechar os olhos não adiantou. Quando os abri de novo, ele ainda estava lá. Só sumiu quando o primeiro raio de sol entrou pela janela. Desapareceu como fumaça, deixando para trás só o cheiro de algo queimado. No dia seguinte, pensei que tinha sido um sonho lúcido, um pesadelo induzido pelo estresse do trabalho. Até que eu descobri o Fórum Online. Era um site antigo, meio abandonado, cheio de relatos iguais ao meu. Pessoas de todo o Brasil, de Curitiba a Salvador, de Porto Alegre a Fortaleza, descrevendo a mesma coisa. Um homem alto e magro que aparecia no pé da cama às 3h33 da manhã. Sempre a mesma hora. Sempre o mesmo silêncio. Sempre os mesmos olhos vazios. Alguns diziam que ele usava um terno antigo, outros juraram que ele estava nu, a pele grudada nos ossos como papel molhado. Uns ouviam um sussurro distante, como estática de rádio, mas a maioria concordava em uma coisa: ele nunca fazia nada. Apenas observava. Até a noite em que ele sorriu. Foi com a Ana, uma enfermeira de Belo Horizonte. Ela postou no fórum às pressas, digitando errado de tão nervosa que estava. Ele sorriu hoje. Não era um sorriso normal. A boca dele abriu até as orelhas, e eu vi dentes, muitos dentes, afiados como agulhas. Depois, sumiu. Mas agora eu sinto ele em todo lugar. Ele está me seguindo. 3 dias depois, Ana parou de responder. Seu último post foi uma foto borrada, tirada de madrugada. Dava para ver uma silhueta alta atrás do vidro do banheiro, mesmo ela morando no 10º andar. Eu deveria ter parado de ler aquilo. Mas o medo é um vício, e eu continuei fuçando, descobrindo mais histórias. O Carlos, um caminhoneiro do Rio, disse que o homem apareceu no motel onde ele estava. Não na cama, dentro do espelho, refletido mesmo quando Carlos se virou. O sorriso veio depois, e no dia seguinte, Carlos desapareceu. Só acharam o caminhão dele, abandonado na BR-16, com a porta aberta e o rádio sintonizado em uma frequência que não existia, só chiado. Aí, ele voltou para mim. Na segunda vez, eu já sabia que não era sonho. Acordei exatamente às 3h33, antes mesmo de abrir os olhos, porque o quarto estava errado. Mais frio, mais quieto. Até o barulho dos carros lá fora tinha sumido. E ele estava lá, mais perto desta vez, quase encostando no colchão. Dessa vez, eu consegui me mexer. Gritei, joguei o travesseiro nele e ele não reagiu. Só inclinou a cabeça, como se eu fosse um inseto interessante. Foi aí que eu percebi. Ele não estava me vendo. Ele estava estudando-me. A terceira vez foi pior. Ele não estava no pé da cama. Estava deitado do meu lado, a cara colada na minha, aquele cheiro de carne queimada enchendo meu nariz. Eu não conseguia respirar. Seus olhos vazios eram buracos sem fundo, e eu sentia algo se mexendo dentro deles, como ver-me se arrastando na escuridão. E então, ele sorriu. Não foi humano. Não foi natural. A boca se abriu demais, rasgando a pele pálida, e os dentes eram longos demais, brancos demais, afiados demais. Não era um sorriso. Era uma ameaça. Um convite. Na manhã seguinte, me mudei. Joguei fora o celular, deletei minhas contas, sumo. Mas eu sei que não adianta, porque toda noite, quando o relógio marca 3h33, eu fecho os olhos e sinto o colchão afundar, como se alguém tivesse sentado na beirada. E eu não olho, porque se eu olhar, vou ver ele sorrindo. E depois, ele não vai mais embora.
Nunca deveríamos ter aberto aquele maldito jogo. Foi isso que pensei quando vi o sangue escorrendo entre os dedos trêmulos de Lucas, enquanto ele segurava o pedaço de vidro que antes fora o espelho do banheiro. Seus olhos estavam arregalados, cheios de um terror que eu nunca tinha visto antes, nem mesmo naquela noite, 2 meses atrás, quando tudo começou. Tudo porque não soubemos dizer não a um jogo de tabuleiro. Foi numa tarde chuvosa de outubro, numa loja de antiguidades em São João del Rei, que encontramos o jogo dos desejos. Eu, Lucas, Carla e Ricardo estávamos apenas matando tempo, fugindo do temporal que transformava as ruas de paralelepípedos em pequenos rios lamacentos. A loja era escura, cheirava a mofo e tinha coisas que pareciam não pertencer a este mundo. Bonecas de porcelana com olhos vazios, relógios parados na mesma hora, espelhos embaçados como se alguém tivesse soprado neles há séculos. Foi Carla quem viu primeiro. Olhem isso, ela disse, puxando uma caixa empoeirada de uma prateleira. Era um tabuleiro antigo, feito de madeira escura, com símbolos estranhos gravados nas bordas. No centro, havia uma frase em português arcaico: "O que desejardes, vos será dado, mas o preço será pago em sangue." Ricardo, sempre o cético, deu uma risada. Deve ser algum truque de marketing antigo. Vamos testar. Lucas, que adorava jogos, concordou na hora. Eu hesitei, mas a curiosidade falou mais alto. Foi o maior erro das nossas vidas. As regras eram simples. Cada um de nós faria um desejo, giraria uma roda no centro do tabuleiro e, dependendo de onde parasse, teria que cumprir um pequeno sacrifício. Eu desejo passar no concurso público, disse Carla, girando a roda. Ela parou em um fio de cabelo. Isso é besta, ela riu, arrancando um fio e colocando no tabuleiro. No dia seguinte, Carla recebeu a notícia. Tinha passado em primeiro lugar. Coincidência, Ricardo disse, mas seu tom estava incerto. Naquela noite, porém, Carla acordou gritando: "Alguém cortou meu cabelo." E de fato, um pedaço do seu cabelo havia sido arrancado enquanto ela dormia. Na segunda rodada, Ricardo desejou dinheiro. A roda parou em uma gota de sangue. Ele furou o dedo com uma agulha e deixou cair uma gota no tabuleiro. No dia seguinte, ele encontrou uma carteira cheia de notas no chão. Mas à noite, acordou com um corte profundo na perna, como se uma faca invisível tivesse arranhado sua carne. Foi aí que começamos a perceber: o jogo cobrava. Mas não conseguimos parar. Lucas desejou que sua ex-namorada voltasse para ele. O sacrifício, uma lágrima de dor. Ele se beliscou até chorar. No dia seguinte, a ex dele apareceu na porta, dizendo que sentia muita falta dele. Mas à noite, Lucas acordou com ela em cima dele, sorrindo, com os olhos completamente negros. Ela não é humana. Ele chorou no dia seguinte, mostrando as marcas de unhas no pescoço. Eu, otário, ainda tentei me convencer de que era só sugestão. Até que foi minha vez. Desejei que meu pai, que estava com câncer, melhorasse. A roda parou em um pedaço de carne. Tive que cortar um pedaço do meu braço com um canivete. No dia seguinte, meu pai acordou curado. Os médicos não entenderam. Mas à noite, ouvi alguém no meu quarto sussurrar: "Agora é a sua vez de doar." Queríamos parar, mas o jogo não deixava. Se tentávamos queimá-lo, ele reaparecia intacto na mesa. Se o jogávamos fora, ele voltava. E então, o jogo nos deu um ultimato. Última rodada. O maior desejo de vocês. Mas o sacrifício será proporcional. Carla desejou fugir. Ricardo, esquecer. Lucas, sobreviver. E eu só queria que tudo acabasse. O tabuleiro riu, uma risada de 1000 vozes. E então, as luzes se apagaram. Carla sumiu.
Encontraram partes dela espalhadas pela cidade. Ricardo enlouqueceu. Dizem que ele ainda corre pelas ruas, gritando que está tudo bem, enquanto arranha os próprios olhos. Lucas se trancou no banheiro e começou a cortar o próprio rosto, dizendo que ela estava saindo do espelho. E eu ainda estou aqui, escrevendo isso, porque o jogo me deu o que eu pedi, que tudo acabasse. Mas agora eu entendo, nada realmente acaba. E o jogo ainda está aqui. Quer jogar?